vocês, o primeiro pilar, que é o pilar da prospecção, e que envolve essas atividades que eu estou falando aqui para você, desde como você vai até a empresa, mas quais são essas empresas que você vai procurar, que tipo de serviço você vai oferecer, quais serviços você não vai oferecer também, você precisa ter clareza, isso eu não faço, né? É importante. Uma vez, eu morava em Londrina, tinha uma grande empresa, ainda tem ainda, uma grande organização, mas é uma empresa da área de saúde, que faz diagnósticos de saúde, de imagem, laboratório, enfim, mas é muito grande, bem grande. Então, é de um dono só, é um médico e os filhos dele que trabalham nessa organização, e a psicóloga, que na época era gestora de RH, me chamou para uma entrevista, né, para uma entrevista, não, para uma reunião, porque eles tinham uma demanda, né, e esse médico ia participar, né, o presidente lá da empresa ia participar, e mais algumas outras pessoas. Eu fui para a reunião, e chegando na reunião, conversando com, né, então estava presente a psicóloga, que era gestora do RH, estava presente o dono da empresa, né, um médico super famoso, conhecido, né, imagina, ele tinha ali nas mãos dele um império, né, o filho dele, que também era formado em medicina, e eu lembro que tinha outros profissionais, mas eu não me lembro quem era agora, assim, vem a imagem na minha mente, mas eu não me lembro exatamente quem era, eu lembro dessas 3 pessoas. E aí o médico conversando comigo, ele falou assim para mim, né? Veja, era a primeira vez que eu estava tendo contato com essa empresa. Então, eu estou falando para você desse primeiro pilar que é essencial, que é o pilar da prospecção. Então, eu estava, estou te dando um exemplo que aconteceu comigo, relacionado a esse pilar, que é o pilar da prospecção. E conversando com eles, né? Esse médico fala assim para mim, sabe o que que é, Ana Silvia? O que acontece é assim, a gente precisa agora de que seja feito um trabalho com os médicos, porque nós batemos muito neles. Com essas mudanças que foram feitas, tal, a gente bateu muito nos médicos. E agora a gente precisa de alguém que junte os cacos. Eu juro para você que foi dessa forma que esse empresário médico falou para mim, que ele queria alguém que juntasse os cacos, porque tinha batido muito nos médicos. O que eu respondi? Vocês acham que eu peguei ou não peguei o trabalho? O que vocês acham? 1 minuto de suspense, enquanto eu tomo água. Eu virei para o médico, veja, problema de grana com eles não seria, porque não era uma empresa pobre, uma empresa que fatura muito. Tem convênios com vários convênios médicos, é uma referência lá na cidade, enfim. Eu estou citando aqui porque tem outras empresas com esse perfil lá, então vocês não vão conseguir identificar. Eu virei para esse médico e falei, doutor, eu acho que eu não sou a profissional indicada para fazer esse trabalho. Eu agradeço, né, o contato, virei para a pessoa do RH, até lembro da carinha dela, virei para essa pessoa do RH, gestora de RH, falei, fulana, eu te agradeço, né, o contato, a lembrança do meu nome, a confiança no meu trabalho, porque quando, né, um cliente te chama, mesmo que seja para um primeiro contato, ele está confiando, né, em você, ele já tem uma referência sua, né. Falei, mas eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer esse trabalho, então, realmente, não vai ser possível apresentar uma proposta para vocês. Então, veja, esse pilar, esse primeiro pilar da consultoria, que é o pilar, né, da prospecção, que às vezes muitas colegas e colegas, né, assim, psicólogos e psicólogas acreditam que esse pilar é um pilar que é só ir lá na empresa e pronto. Só vou lá na empresa, ofereço o serviço e pronto. Não preciso de método. Para que método para prospecção? Gente, eu vou alertar vocês,
nesses 22 anos que eu estou na consultoria, nesses 36 anos que eu estou na área organizacional. Não é bem assim. Você corre o risco de já começar na consultoria de uma maneira errada, equivocada, de você correr o risco de queimar a tua imagem, queimar a tua credibilidade. Porque você precisa ter clareza também o que você vai fazer e o que você não vai fazer na consultoria. Claro que naquele momento, quando eu disse não para o médico, não foi uma decisão com base na minha competência técnica, que eu saberia fazer ou não. Tranquilamente eu ia saber fazer. Ia ter desafios? Com certeza, né? Porque trabalhar com a categoria médica não é fácil. Eu já trabalhei. Não é fácil, é desafiador, tá? Mas é possível, né? Nada é impossível. Então, é ser humano para ser humano, mas que tem outras questões ali implicadas, questões subjetivas, de poder, de autoridade, às vezes ele não reconhece a tua autoridade, ele quer ele ser autoridade no grupo, aí você tem que ir dando limite para ele, deixando claro quem está fazendo o que ali, qual que é o papel de cada um ali, enfim. Tem várias histórias aí, mas em outro momento eu vou contando para vocês. Então, é extremamente importante. Eu sabia, eu tinha condições tecnicamente de fazer aquele trabalho. Quando eu disse não por uma questão de valores éticos. Falei, gente, eu vou entrar nessa. E tem uma outra questão, né? Como eu estudo processos de grupos há muitos anos, né? Mais de 20 anos, eu sou didata em processos de grupos, né? Formo outras pessoas para trabalharem com processos de grupos, né? Quando eu estou numa organização, eu também estou analisando o funcionamento daquele grupo, né? Eu considero tão importante esses conceitos que na formação psicólogas consultoras tem aulas específicas de processo de grupos. Né? Por quê? Porque quando a consultora vai trabalhar na empresa, ela, em 99%, ela trabalha com grupos. Então, os conceitos fundamentais sobre grupos, ela precisa saber. E eu quero que as minhas alunas saibam. E é muito gostoso ter o feedback assim, Ana, eu tive respostas com essa aula que eu nunca tinha visto na faculdade. Eu sempre quis entender melhor isso, aquele aspecto tal, né? Então, é isso mesmo que eu quero. Por quê? Porque eu quero, né, que quem vem comigo faça 10 mil reais por mês iniciando na consultoria. Então, eu percebi o processo ali do grupo, o funcionamento daquele grupo, e percebi assim, se eu aceito esse trabalho, tem uma questão ética, mas tem uma questão também que se eu aceitar esse trabalho, eu corro o risco de virar o bode expiatório. Porque, né, o papel do bode expiatório, segundo o Pichon Riviere, que o Pichon vai falar que esse bode expiatório é quando o grupo tem dificuldade de ver as suas disfuncionalidades, a sua doença, né? E ele deposita em alguém tudo isso, porque daí a culpa é do bode. Aí você mata o bode, elimina o bode, manda o bode embora, e aí fica a ilusão naquele grupo, naquela organização, tudo está resolvido, porque o problema era o bode foi embora, né? Por que eu digo isso? Essa foi uma hipótese, uma possibilidade que eu levantei. Porque, veja, esses trabalhadores, que no caso eram médicos, eles deviam estar com muita raiva dessa organização. Se eles apanharam, porque foi isso que o diretor falou, o presidente falou, a gente bateu muito, agora tem que juntar os cacos. Então, eles deviam estar com muita raiva, né? E qual era o risco deles transferirem essa raiva para mim? Era um risco alto também. E aí eu ia virar, né, o bode da história no sentido assim, não deu certo, não funcionou, o problema foi da Ana Silvia. Não quer dizer que isso ia acontecer, mas era uma possibilidade também. Então, quando você... Não estou dizendo que esse tipo de situação aparece nas empresas. Foi uma única vez que eu, nesses 22 anos, vivenciei uma situação como essa. Mas eu estou dando um exemplo aqui para você, porque se a gente está falando dos 3 pilares que são
essenciais na consultoria, esse primeiro pilar, que é da prospecção, a prospecção é muito mais do que você ir até a empresa, descobrir uma empresa cliente, conseguir uma empresa cliente. É todo um processo que você precisa ter um método, um passo a passo, para você realmente garantir que esse pilar seja muito bem feito. É o início, é onde você começa a construir a relação de confiança com a empresa. Então, você não pode correr o risco, né, desse primeiro contato não ser um contato bem feito, de qualidade, porque você ficou perdida ali, ficou perdido, não sabia bem direito o que você ia fazer. Então, ter um método para prospecção, que é esse primeiro pilar, é extremamente importante.